Sua carteira. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi, que na vida a gente tem que entender que uns nascem pra sofrer, enquanto outros riem. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos encontrar razão para viver. Ter na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Aê, legal, pessoal. Valeu, começando então o nosso programa aqui, Papo de Esquina e Você, com Marta Correia hoje fazendo a canção, trilha a trilha sonora sonora do nosso início de conversa, né? E também com o nosso querido Renato Gomes aqui fazendo essa parceria com a gente hoje aqui, falando sobre um tema muito legal, né, Martinha? Renato, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui para estar hoje conosco aqui nessa esquina onde tudo acontece, né? Que é a Esquina da Cultura, dentro do quadro Papo de Esquina, que a gente bate um papo sempre com profissionais que trazem, ligados a vários temas aqui. Muito obrigada pela sua presença, viu? Seja bem-vindo. O nosso Ed Mota da hipnose, né? Parece mesmo, né, gente? Temos tá vendo, Ed Mota? Temos um representante seu dentro da hipnose. Vou modelar o talento dele, né? A gente diz na PNL, a gente modela as pessoas de sucesso para que a gente possa alcançar os mesmos resultados, né? Legal. Vou modelar o talento dele, né? Legal. Eu sou grato a vocês, né, Marta e Fred, pelo convite que vocês me fizeram. Enfim, estou aqui à disposição da gente bater esse papo gostoso e ver o que a gente pode auxiliar aí, né, contribuindo com as informações relativas à hipnose. Legal. Bom, Martim, a gente sabe que o conteúdo é vasto, tem muita coisa, porque afinal de contas a mente humana é um grande labirinto, é um grande mistério, né? E é uma máquina sensacional, né? Exatamente. Que ninguém chegou, fabulosa. o homem ainda não chegou lá não. Se chegar vai brincar de Deus, né? Exatamente. Que é um computador maravilhoso. Inclusive a gente tem uma novidade também, que a Martinha também já está formada em psicologia, logo quem vai falar um pouco sobre os segredos da mente, os labirintos da mente, vai ser a nossa apresentadora aqui. Ó. Eu chego lá, com certeza. É isso aí. A gente tem muito conteúdo com ele aqui, porque ele faz um trabalho de hipnose muito vasto, inclusive ele tem um trabalho bacana, mas ele vai contar sobre isso com a gente, mas aí uma curiosidade que a gente tem a respeito de como ele entrou na hipnose, o que levou o cara a entrar Exatamente, na hipnose, né? Renato, a gente quer saber um pouco disso, o que te levou à hipnose? Como foi essa história, né? Foi paixão? Que levou, Foi, na verdade, eu sou advogado de formação, né? Tenho uma carreira jurídica, mas uma vez, um dia, eu estava numa viagem na Amazônia, no meio da selva, e acompanhei uma sessão de hipnose, né? Você ficou hipnotizado pela hipnose? Fiquei hipnotizado. Olha, eu fiquei bastante impressionado com o fenômeno que eu estava presenciando, né? Uhum. E isso me despertou o interesse de entender, né? Por que esse fenômeno acontece, como é que acontece, né? E a partir daí comecei a estudar o fenômeno da hipnose, essa técnica maravilhosa, e não parei mais. Né? Então, a partir desse momento, iniciei esses estudos, fiz diversos cursos e atualmente sou coordenador da pós-graduação em hipnose clínica aqui em São Paulo, pela Faculdade Mozartiano de São Paulo. O curso começa agora dia 25 de agosto, Tá pertinho, para dar formação
para as pessoas que querem, né, inclusive psicólogos, né, que querem aprender mais sobre essa técnica e incluí-la no seu rol de técnicas para auxiliar na terapia, né, auxiliar aí na ajuda às pessoas. Inclusive na psicoterapia, porque o Conselho Federal de Psicologia já aprovou a técnica da hipnose como auxiliar no tratamento, né, psicológico da pessoa. É uma resolução de 2007. 2007, né? Exatamente, resolução número 23. O que acontece é o seguinte, a hipnose ela foi regulamentada pela psicologia em 2007, mas o Conselho Federal de Medicina já havia feito essa autorização também, da utilização dessa técnica, a partir de 1999. E quando surgiu a hipnose no mundo? Porque Freud se utilizou da hipnose também, né? Olha, veja. Mas quando apareceu essa palavra, quem foi? Isso vem lá de trás, né? Pois é. Para todos os efeitos, alguns vão dizer que a hipnose sempre existiu, né? E os povos antigos já praticavam hipnose. Mas a gente, até para fins didáticos, costuma fazer um recorte da modernidade, né? Então, o grande pai da hipnose na modernidade é o Mesmer, né? Que aprendeu isso com o padre Gassner e começou a estudar esse fenômeno e criou uma escola de hipnose, que é a escola do magnetismo animal, né? A partir dessa escola e da divulgação dele, que era um médico, né? A hipnose começou a ser estudada em outros âmbitos, e aí surgiram as diversas escolas, né? A escola de sugestão, lá em Nancy, na França, a escola da indução, do James Braid, que é o grande nome da indução, na Inglaterra. E aí surgiu o termo hipnose, exatamente porque foi dado esse nome. Hipnos vem de sono, é uma referência ao deus do sono, né? Que está em falta hoje em dia na população mundial, né? Que ninguém quase dorme direito, né? E o restante, né? Significa uma técnica, então é relativo a uma técnica de sono. Esse nome ele não é apropriado, porque a gente sabe que na hipnose o sujeito não está dormindo, né? Mas foi um nome que se popularizou. A hipnose ela teve vários nomes, né? Então ela primeiro veio com o nome de magnetismo, depois veio o nome de hipnose, mas já recebeu o nome de sonambulismo, de letargia, né? E atualmente ela é um dos estados alterados de consciência, que é um nome que tem sido bastante utilizado aí para várias técnicas. Então ela é uma técnica que induz a esse estado alterado de consciência, onde o sujeito ele tem uma hiperconcentração focada. Então toda vez que você está extremamente concentrado em algo, né, e com foco nesse algo, você está em um estado hipnoidal, ainda que leve, né? Então quando você está dirigindo, por exemplo, você está em estado hipnótico. Quando você está assistindo a um programa de televisão, né, como esse, você também está num estado hipnótico, ainda que leve. Então, você resumindo a ideia de que quando você então está focado, a tua atenção está voltada no mindfulness, por exemplo, né? Exatamente num ponto concentrado, então é isso. Mindfulness é uma outra técnica, não, né? Sim, mas eu estou dizendo a concentração. Específica e tal, mas do ponto de vista quando você tem um foco, a concentração dirigida a um determinado objeto, você entra em estado hipnoidal. Renato, e você está falando de uma hipnose leve, por exemplo, quem está assistindo tem que estar dirigindo. É o transe básico, super leve. Mas há a hipnose profunda, né? Que é aquela que você, com essa alteração da consciência, a pessoa pode trazer traumas, pode lembrar de coisas que estão lá no inconsciente dela que ela não tem nem conhecimento, né? Isso seria a hipnose mais profunda. Ela também pode servir para isso, né? Servir para trazer alguns conteúdos, né? Relacionados a vivências, a traumas, enfim, a questões que a pessoa tem. Por isso que ela é auxiliar a vários tipos de psicoterapias. Você pode utilizá-la como uma técnica auxiliar para vários tipos de psicoterapia, né? Porque ela possibilita
esse resgate desses conteúdos, né? Agora, veja, a hipnose, ela não é uma terapia em si, ela é apenas uma técnica. Sim, né? Claro. E alguns vão propor o seguinte, que nós temos o consciente e temos o subconsciente, né, chamado por alguns, outros vão chamar de inconsciente, alguns vão dizer que há uma distinção entre isso, mas enfim, eu tenho o consciente e tenho o inconsciente. No inconsciente é onde eu guardo diversas memórias, conteúdos antigos, enfim, né? E eu tenho o meu nível consciente. Na hipnose, eu atravesso a porta que separa o inconsciente ou o subconsciente do consciente. Então, eu paraliso o consciente ele deixa de atuar e eu abro essa porta e, portanto, eu tenho acesso a esse subconsciente de uma maneira mais efetiva. E é por isso que, em princípio, eu tenho a possibilidade de fazer alguns tratamentos através de algumas sugestões. Vai ter gente que vai propor que eu nem preciso fazer sugestões, que o próprio transe hipnótico, o transe formal hipnótico, já é curativo, na medida em que, ao abrir essa porta, aquela pressão que está no subconsciente já se esvai. E é por isso que, muitas vezes, o sujeito, ao entrar em transe, ele pode entrar num processo, por exemplo, de ter convulsão mesmérica, né, de ter placas vermelhas no corpo, que são chamadas de extrusão de neurose, né? Então, muita gente vai dizer, olha, o simples fato do sujeito entrar em transe hipnótico já é curativo por si só, porque é como se você pegasse a panela de pressão e destampasse ela. Então, aquela pressão que faz apitar a panela, que, portanto, é o sintoma, deixa de existir porque a pressão sai. É como se baixasse o nível de ansiedade, de adrenalina do sujeito, e ele ficasse mais com ele mesmo, quer dizer, coisa mais consciente dele com ele. Como trazer para o consciente. Esse conteúdo que foi aberto, ele vem para o consciente ou ele pode não vir? A pessoa pode nem se lembrar, nem ter o acesso de que esse conteúdo veio para essa linha de terapia. Agora, vai ter as terapias que utilizam sugestão hipnótica, né? E aí, a partir daquilo que se estabelece naquele tipo de terapia, com aqueles comandos hipnóticos, e aí vão eventualmente trazer esse conteúdo. Eventualmente até fazendo a pessoa reviver aquela situação do passado, né? Seja de forma integral, associada, ou eventualmente até dessensibilizando essa experiência, ou seja, possibilitando que ela vivencie aquilo, mas sem sentir os efeitos que ela eventualmente passou, se foi um efeito desagradável, se é um conteúdo, né, muito traumático, enfim. Então, aí existem diversas técnicas, né, e formas de se trabalhar com essa técnica que é a hipnose. Então, a gente utiliza a técnica da hipnose e, a partir dela, a gente possibilita, associado a outras técnicas, que se utilize, que se faça diversos tipos de terapia. Que depois ele pode contar no curso como é que você usa, quais são essas outras técnicas, que são várias, né, que vocês usam lá. São diversas técnicas, né? Por exemplo, na pós-graduação, o nosso objetivo é dar a melhor formação e a formação mais extensiva possível a esse aluno que vai sair preparado para utilizar essa técnica, né? Que é a hipnose. Então, você tem as diversas escolas de hipnose, são escolas que estão aí até hoje, e cada uma delas tem uma proposta sobre o que é essa técnica de hipnose, como é que eu entendo o sujeito que vai ser hipnotizado, qual é a posição, a postura, a importância do hipnotista, do hipnotizador. Então, cada uma delas vai ter uma maneira de tratar esse fenômeno. Agora, o resultado é o mesmo. O resultado vai ser o processo do transe hipnótico no âmbito formal, porque a gente também tem uma hipnose, que é a hipnose sem transe, né? A hipnose sem esse transe formal. Que é para da conversa mesmo. Que é fruto de uma conversa, eventualmente de uma conversa, pode ser inclusive a hipnose não verbal, né? Tem uma hipnose que é não verbal,
Também. Então, você tem ramos Como diversos funciona essa de não hipnose. verbal? A hipnose não verbal, ela está muito ligada ao que a gente chama de magnetismo. Ok. Né? Então, existe uma linha que é do magnetismo que trabalha essa hipnose não verbal. E, portanto, não há necessariamente um diálogo verbal, há transe. Nessa, inclusive, eu coloco em transe, no transe formal a pessoa, mas sem necessariamente dar algum comando específico. Né? Legal. Parece também que tem uma técnica, uma linha que vocês fazem hipnose de rua e de palco, é isso? Na verdade, o que acontece? Existe explica melhor o que é isso. campo na hipnose, que é a hipnose de entretenimento, né? E aí, na hipnose de entretenimento, fundamentalmente, você tem esses dois ramos, a hipnose de palco e a hipnose de rua, ou street hipnose. Né? Esta hipnose, ela durante um período no Brasil, ela foi proibida, né, pelo governo Jânio Quadros, e só foi revogada essa lei que impedia a utilização de hipnose de entretenimento em 91. Né? Por isso que isso possibilitou o aparecimento do Fábio Puentes. Bem dormido. Fazendo hipnose de palco nos programas de televisão na década de 90 e tal, que popularizou a hipnose. Em 2000 também, né? A gente viu bastante ele por aí. Então, a partir da década de 90 para frente, né? Mas o Fábio Puentes, que ficou bastante conhecido por isso, é uma pessoa que hoje tem um trabalho muito sério, importante na área de hipnose, e especialmente na questão da analgesia e anestesia, né? Tem um trabalho no Núcleo da Dor, junto ao Hospital das Clínicas, em São Paulo, fazendo esse trabalho que é bem importante. Mas, enfim, a hipnose de rua e a hipnose de palco é uma hipnose de entretenimento. É uma hipnose que você utiliza, no caso de palco, está muito associado à magia, né? Está muito associado a essas... ao teatro, enfim, a essas expressões, são expressões realmente por entretenimento, na de verdade, caráter, né? de entretenimento. E a de rua também. A de rua é mais demonstrativa, tem as brincadeiras, as rotinas, chamadas rotinas de street, que servem muito para divulgar a existência dessa técnica. É um drops convidativo, É um drops a ideia. convidativo a ideia, e como a hipnose, né? Você entrar no transe formal é uma coisa muito gostosa, né? A gente costuma dizer 15 minutos de transe formal equivale a 4 horas de sono estado REM, né? Então a pessoa sai do transe, até porque você tem um presente hipnótico, que é uma coisa clássica nas rotinas de street. Então você sai de transe se sentindo muito bem, se sentindo confortável, se sentindo confiante. É uma coisa boa. Então as pessoas gostam de entrar em transe hipnótico, né? Tem muita gente que na Paulista, aqui na Avenida Paulista, aos domingos, fazem rotinas de street. Agora, poxa, mas tem problemas? Eventualmente pode ter problemas se você pegar uma pessoa que é despreparada ou mal intencionada, né? Não há um órgão regulamentador da hipnose, né? Por isso, inclusive, que a gente tem que se focar numa boa formação. Os conselhos profissionais, de medicina, de odontologia, psicologia e tal, oferecem informações para os seus profissionais, né? E é por isso que a gente está criando também a pós-graduação, né, para que seja mais um elemento, né, mais uma maneira de você dar uma formação boa para essas pessoas que vão trabalhar com essa ferramenta e também, inclusive, dar conteúdos, informá-los sobre os conteúdos éticos necessários para isso. Porque no conselho específico profissional da saúde, você já tem o código de ética específico do psicólogo, do médico, do dentista, etc., né? Então, já dá um pouco de conta disso. Agora, para o terapeuta que não tem essa formação, que não está vinculado a um conselho, né, profissional, né, a profissão, que regulamenta a profissão. Que tem um código de ética a seguir, né? Porque é fácil a gente pegar um profissional que pode induzir você a algumas coisas, porque está diretamente ligado à mente do sujeito. Seria a próxima pergunta que eu ia fazer, porque... Tem um profissional que pode chegar para esse ponto. Uma pessoa mal intencionada pode até usar a hipnose para praticar um crime, vamos dizer assim? Em tese, sim, embora a gente costuma dizer que o sujeito em estado de hipnose, em transe, ele não pratica, ele não realiza nada
que ele não realizaria em estado de vigília. Entende? Então... Ele precisa estar em estado de vigília, então. Não é que ele precisa estar em estado de vigília. É que assim, você não, se eu der um comando para um sujeito em transe que seja contrário ao que ele faria em estado de vigília, ele não vai fazer. Tá. Entendi. Então ele tem que Tem a ver, por exemplo, com o propenso. caráter dele. O sujeito só entra em transe se ele quiser. Então, Isso a era primeira outra coisa pergunta. importante, né? Ele tem, a pessoa tem que querer entrar em transe. Né? Senão você não consegue. Senão o sujeito não vai entrar, porque, aí veja, o transe hipnótico é uma capacidade da pessoa. Existe uma lenda aí, urbana errada, né, de que o sujeito que entra em transe hipnótico, ele tem a mente fraca. Não, pelo contrário, ele tem a mente muito poderosa. Ele tem a capacidade de acessar o subconsciente dele, de se fazer sugestões para fazer coisas incríveis, maravilhosas. Ele tem um hiperpoder, né? Um superpoder, na verdade. E muita gente fala também que não consegue ser hipnotizado, não entra em transe, porque tem medo de não voltar. Isso também é uma lenda, né? É uma lenda, porque se você entra em transe, você vai ficar em transe no máximo ali 15 minutos, meia hora, e depois o que pode acontecer? Duas coisas. Ou você vai entrar em estado de sono fisiológico, você vai dormir, né? E vai acordar normalmente, ou você vai voltar do transe, naturalmente. Sem que, vamos supor que o hipnotista, a gente brinca, né, às vezes, e fala assim, coloca o sujeito em estado de hipnose e ele morra, por algum motivo, né? Uhum. Não tem problema, o sujeito vai sair do transe normalmente, ele não vai ficar eternamente naquele estado. Não. Mas há pessoas que ficam em transe por mais de dias, por exemplo? Olha, eu particularmente não conheço nenhum relato sobre uma pessoa que tenha ficado em transe formal por um dia, por exemplo. Ou no estado de letargia, vamos dizer assim, uma pessoa que passou por um transe e depois ela fica com aquele estado de letargia. Não, você já ouviu falar disso? A pessoa pode passar por um determinado transe e se ela não for retirada do transe com os devidos cuidados, com a técnica necessária, ela pode ficar com um período em que esse transe ele fica ali fazendo um pouco de efeito, mas é durante um tempo só. Então, mas o que você pergunta é uma coisa muito importante. Uma questão de horas e depois ela vai sair. Isso para algumas pessoas, para outras, isso não vai durar minutos. Então, assim, isso depende da pessoa que está realizando a hipnose. Porque eu estou falando isso... Foi muito importante o que você falou, porque tem uma pessoa que eu conheço que fez uma regressão, voltou aos 15 anos de idade e a pessoa que fez a regressão foi embora. Ela ficou por uns 15 ou 20 anos, com 15 anos. Precisou de uma outra pessoa para tirar do porque regressão também é outra técnica, eu também não ouvi falar desse relato. Eu não vou colocar isso no ar, porque isso aqui é uma pessoa conhecida. Agora, a regressão, ela é uma técnica específica que eu posso utilizar com o transe ou sem o transe. Né? Então, mas a pessoa se permaneceu naquele tempo também. Você usando com um transe hipnótico, tudo que você utiliza, basicamente, com transe hipnótico, você potencializa. Né? Uhum. Porque a pessoa, como o cérebro não diferencia o real do imaginário, então, quando ela imagina aquilo em transe hipnótico, ela está vivenciando de fato. Existem já pesquisas... Ela está realizando a imaginação dela, tomografias realizadas, né, com as pessoas, mostrando que o campo da realidade, quando o cara está em estado hipnótico, o sujeito, ele fica ativado, ou seja, é como se ela estivesse vivenciando aquilo na realidade. Alterações nas sinopses do cérebro, muda completamente, altera tudo. Completamente. A gente tem alguns áudios lá, né, Lu? Eu tenho algumas perguntas para você aqui, Renato, que são bem curiosas. Vamos ver se você vai... ouvir. Não sei se eu consegui responder tudo. Mas... Vai sim, sim. Conseguiu. E eu só um adendo, que eu te falei isso, porque a minha mãe, numa fase da vida dela, foi hipnotizada, né, por um profissional. E ela ficou 2 dias completamente alterada, com outro tipo com uma letargia e assim, os olhos muito esbugalhados, tal. Aí meu pai na época chamou novamente a pessoa e falou: não dá para ficar assim, né? E aí depois ela voltou, mas ela ficou uns 2 dias assim. Então, olha só. Bom, é um relato que eu estou tendo agora. Agora, o fato é que se o sujeito que realiza o transe hipnótico consegue trazer a pessoa de volta da forma devida,
né, com o cuidado devido, esse fenômeno ele então dificilmente tem mais a ver com o profissional do que com a pessoa, ou com os dois. Com certeza. Mais a ver com o Tem profissional. também a ver, eventualmente, com a pessoa, com uma predisposição específica dela, alguma coisa que mexeu. Mas o profissional, ele tem que estar habilitado, inclusive, a reconhecer isso, né, no transe, reconhecer que a pessoa tem essa determinada predisposição. E quando a pessoa volta do transe, é necessário que se faça uma checagem para ver se ela realmente voltou, se está tudo bem, né, como ela está se sentindo, que se fique alguns minutos ali ao lado da pessoa para que veja que está tudo bem, então tudo certo. Nossa, é de extrema importância, então, mesmo que você está falando da formação, né? Então, essa é a questão que eu falei. Essa é a questão básica, aliás, de tudo, né? Porque quando você tem uma boa formação, você vai ter um excelente profissional. Um excelente profissional. Uma boa índole. Uma boa índole para aplicar isso. Um profissional ético que saiba da ética, da importância daquilo que ele está fazendo. Com certeza. E uma coisa importante, que a gente até comentou lá no outro programa, né, no Tocando o Oculto, e aí recebi algumas mensagens das pessoas e gostaria de complementar aqui. A hipnose é uma técnica, né, que ela deve ser utilizada, pode ser utilizada associada a vários tipos de psicoterapias. E é sempre importante que o terapeuta, se ele não tiver uma formação na área da saúde, que ele busque o auxílio de algum profissional da área da saúde, seja um psicólogo, seja um médico, que o auxilie nesse processo. Porque a gente não pode simplesmente também achar que só a hipnose é capaz de resolver todos os problemas. Ela resolve diversos, mas existem alguns que dependem de outros elementos, né? Então, que vai depender, de repente, de uma suplementação química específica. Sim, aí a utilização de fármacos também. Você precisa, portanto, ter o apoio. Se você não tem essa formação, né, você precisa do apoio de um profissional que tenha essa formação. Entendi. Vamos para o primeiro áudio, que a gente vai fazer um intervalinho daqui a pouco, mas vamos ouvir esse áudio antes. Vamos lá. Olá, meu nome é Daniela, eu falo da cidade de Lins e gostaria, antes de mais nada, de parabenizar o programa Papo de Esquina, que acompanho sempre com Fred, John e Marta Corrêa. A minha pergunta é se todas as pessoas podem ser hipnotizadas, porque conheço alguns amigos que se submeteram à hipnose e não tiveram sucesso nenhum porque o profissional não conseguiu hipnotizá-los. Isso é possível? Obrigada. Acho até que você já falou. De certa forma, a gente já falou, respondeu. Mas, assim, existe uma divergência. Existe uma pessoa, o Richard Bandler, que é um dos criadores da PNL, né, da Programação Neurolinguística. Ele propõe, num livro dele, chamado Atravessando, que é um livro de hipnose dele. Ele propõe que todas as pessoas são hipnotizáveis. Que o hipnotista é que não conseguiu usar a técnica adequada para aquela pessoa, porque as pessoas são diferentes. Então, ele propõe isso. Mas, assim, há uma convenção de que a maioria das pessoas são hipnotizáveis em algum nível, ainda que no transe de entrada mais leve, né, elas são hipnotizáveis. Então, da população em geral, nas medições que foram feitas, 98% da população é hipnotizável. Existem 2% que não são porque tem problemas de ordem cognitiva. E aí isso impede o transe. Então, mas em princípio 98% que seriam as pessoas, né, por assim dizer, normais. Por exemplo, uma pessoa diagnosticada com esquizofrenia, acho que não se consegue hipnotizar. Então, aí existe assim. Também há uma discussão disso, porque existe uma prática de hipnose no sono. Então, quando a pessoa está dormindo, você vai conversando com a pessoa, fazendo sugestões, e isso pode ensejar algumas melhoras, né, nessa pessoa. Então, mas em princípio, nesse transe formal, comum e tal, não. Não. Né? Não. E os distúrbios que podem existir, que podem atrapalhar também, né? Os borderlines, deixa eu falar uma coisa a respeito disso. Quando a gente fala disso, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque nós ainda temos uma compreensão bastante limitada desses fenômenos. Estamos estudando isso, e a própria hipnose
está sendo estudada em relação a esses fenômenos, não necessariamente aqui no Brasil, mas no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, existem estudos relacionados a isso. Então, assim, quando a gente está falando de transtornos, de psicopatologias específicas, a gente tem que tomar cuidado porque você tem os níveis também, né? Então, quer dizer, um nível leve de esquizofrenia, eventualmente você pode conseguir um transe. O que acontece é que quando você entra no transe, é um estado alterado de consciência, pode ser que você aumente, expanda aquela psicopatologia. Então, há um risco, enfim. Então, a gente só tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala assim, não e sim, isso não é absoluto. A gente tem aí um campo de estudo, e um dos objetivos, inclusive, da pós-graduação, a gente conseguir construir uma massa crítica de pesquisa nessa área, da hipnose com relação às pesquisas científicas. Pesquisa né? científica. Porque está muito no empírico ainda, exato, né, a hipnose. Na universidade. Ok. Legal. Eu quero agradecer a Daniela lá de Lins. Obrigado pela sua participação aqui no Papo de Esquina, viu? No Papo de Esquina e você, Daniela. Muito importante que vocês estejam, né, se manifestando para a gente, porque é sensacional a participação de vocês. Sem vocês, a gente não vive. Não se completa aqui no nosso papo, que é um papo interativo de todo mundo, né? Com certeza. Eu não sei se está na hora do comercial, está na hora do comercial. A gente vai chamar um comercial rapidinho, Fred, viu, Renato? E a gente volta já já. E você não foge não, fica aí. Fica aí.
de volta com o Papo de Esquina e você, principalmente você, que nos dá a honra de participar aqui conosco. Eu, Marta Correia, Fred John aqui ao meu lado. E hoje também o querido Renato Gomes falando sobre a técnica da hipnose, né? Que já existe há séculos aí, hoje principalmente sendo mais estudada, mais utilizada no auxílio para várias coisas. É, né? O nosso profissional da mente brilhante. É isso mesmo, uma cabeça brilhante. Cabeça brilhante no assunto aí, né? E a gente também tem, só para a gente continuar o nosso esquema, e chamando o nosso Minuto Serenata, para a gente quebrar um pouco o clima, para quando a gente voltar com tudo, porque inclusive tem muitas perguntas, tem muitas perguntas de você. Espero vocês aí. Né? Então, vamos para o Minuto Serenata com o meu amigo aqui, falar um pouco sobre a serenata. Que criou a Serenata e Companhia, né? Isso. E que hipnotiza as pessoas quando canta também, não é verdade? Não tanto quanto o nosso mestre aí, né? Mas a gente faz a nossa parte musical. Vamos lá. Vamos lá, vamos ouvir. Hoje vamos contar a história de Marina, uma advogada de 31 anos moradora do bairro de Interlagos. Marina nos ligou dizendo que queria comemorar o seu primeiro aniversário de casamento em grande estilo. Ela contratou 2 vozes, um violão e um violino. Ela morava em um condomínio de prédios pequenos, no primeiro andar, então ela disse que queria ouvir as músicas da janela estourando uma champanhe. E assim foi feito. Na noite combinada, nossos músicos partiram para o bairro de Interlagos. Meia-noite em ponto, a trupe estava a postos embaixo da janela de Marina, cantando as músicas preferidas do casal. A serenata rolava enquanto Marina celebrava o amor ao lado do seu companheiro. Tudo corria muito bem. Os vizinhos curiosos começaram a aparecer em suas janelas, enquanto outros, um tanto quanto exaltados, reclamavam da cantoria. De repente, o que era uma declaração de amor se transformou em uma confusão generalizada. Marina, como louca, chamava as vizinhas de mal-amadas e recalcadas, enquanto seu marido tentava acalmar os ânimos. Foi um tremendo fuzuê. A equipe de segurança foi chamada e nossos músicos foram escoltados para fora do condomínio. Saíram embaixo de aplausos e vaias. Já na saída, um dos seguranças falou: "Como eu poderia interromper uma coisa tão bonita dessa? Embora seja minha função. Mas vocês estão cantando o amor, e isso é a coisa mais preciosa do mundo." É isso aí, então, Martinha. Um pouco mais das nossas histórias da Serenata Companhia, onde no Minuto Serenata que você tem a playlist no YouTube, você conhece essas e outras tantas histórias que são divertidas e também emocionantes, né? Com certeza, né? Uma pergunta para o Renato: a música ela tem esse poder também de hipnotizar as pessoas? Tem sim, porque te coloca num estado de concentração focada, né? Então, é uma das maneiras de você também entrar em transe. Estado leve, né? Muitos hipnólogos utilizam, inclusive até em clínica mesmo, né? Hipnotistas e tal, terapeutas, eles utilizam alguns fundos musicais mais relaxantes, né? Porque a música tem essa condição, né? De relaxar, de exaltar, a música é poderosa. Então ela é utilizada assim. Maravilha. Legal. Vamos para os áudios? Vamos lá, tem mais um áudio para nós, né, Lu? Solta o próximo áudio aí para a gente ouvir. Vamos ouvir. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Adriana, é um prazer participar do programa. Gostaria de saber quais são as vantagens e desvantagens da hipnose na psicologia. Obrigada. Essa é diferente, essa pergunta. Tem a vantagens e desvantagens, hein? Pois é. Eu não vejo nenhuma. Eu não estou aqui como psicóloga hoje. Não, mas eu não vejo do Esquina da Cultura, não vou responder. Então, particularmente, eu não vejo nenhuma desvantagem, porque é uma técnica que o psicólogo pode ou não utilizar de acordo com a sua conveniência ali, enfim, né? Então, vai depender também muito da demanda do paciente, né? Isso, exatamente. Pode ser mais uma ferramenta que o psicólogo, o profissional pode se utilizar, como os testes, por exemplo. Como os testes. Exatamente. Bom, Adriana, é uma ferramenta a mais que ele tem à disposição. E obrigado, Adriana, pela participação então de você conosco aí. Tem mais um, né, Lu? Vamos lá.
Oi, meu nome é Fernanda, eu moro em São Paulo e eu acompanho sempre o programa Papo de Esquina. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber qual a diferença entre hipnotismo e hipnose. É Tá. interessante a A técnica. hipnose é a técnica. O hipnotismo é a ciência que estuda a aplicação dessa técnica nos seus vários âmbitos. E o hipnotista? Então, o hipnotista é a pessoa que coloca o sujeito em transe, né? Diferente do hipnólogo, né? Que nem O você falou, né? hipnólogo é a pessoa que estuda essa técnica, né? Não necessariamente só coloca em transe, mas estuda essa técnica. Há gente que diz que é um sinônimo. Hipnotista e hipnólogo são sinônimos, O né? hipnólogo também pode ser hipnotista. Sim, lógico. Ele também Uma é. coisa não impede a outra, né? Tá legal. Eu costumo dizer, o pai ele pode ser professor, né? Enfim, e ele é pai e professor ao mesmo tempo. né? Então, assim, então o hipnotista, assim, nessa associação livre que eu estou fazendo aqui, gente, eu estou fazendo essa associação, né? O pai é o hipnotista, o professor é o hipnólogo. Ah, tá. Tem essa diferença, né? É, Interessante isso, né? mas é uma associação livre, tá? Tá, ok. Para que depois não possam falar, tá fazendo. Não, eu estou fazendo essa associação. Vamos ouvir. É bom, e obrigado também, viu, Fernandinha, por participar conosco aqui do Papo de Esquina e você. Maravilha. Temos mais um ainda, né? Temos, acho que mais um ou mais dois? Tem Mais mais dois, dois, né? vamos ouvir o próximo. Vamos lá. Olá aos apresentadores do Papo de Esquina, meu nome é Domênica Oliveira, sou da cidade de Indaiatuba, São Paulo, e a minha dúvida sobre a hipnose é sobre os níveis, por que eles existem, para que eles são usados, para que eles são empregados. Agradeço desde já, um grande abraço a todos aí do programa. Como é o nome dela, Fernanda? Não, Domênica. Fernanda foi anterior. Domênica, foi, É, de Indaiatuba. Obrigado, Domênica, viu? bela pergunta. Agora vamos muito ouvir bom. aqui do nosso mestre Renato Gomes. Eu tô. Nossa mente brilhante Mente mente brilhante da mente. É, a gente vai pegá-lo de jeito. guru aqui para o Papo de Esquina e você, né? Pois é, Da pois mente é. brilhante, a gente vai se inspirar no Renato. É isso aí, Renato. Veja, eu imagino que quando ela está perguntando dos níveis, ela está perguntando dos níveis de transe. Provavelmente, né? Então, eu vou responder a partir daí. Os níveis de transe, eles existem porque eles existem, né? Quer dizer, foi atestado que algumas pessoas entram em transes mais profundos do que outras num primeiro momento, né? Então, existiram algumas pesquisas que foram realizadas no exterior e aqui no Brasil. Aqui no Brasil foi levado a cabo por um professor da Federal da Bahia, chamado Antônio Carreiro. É um professor da área de engenharia, mas que, doutor em engenharia, mas que também é hipnólogo, hipnotista, dá diversos cursos, né? Enfim, uma das autoridades aí da hipnose aqui no Brasil, né? E nesses estudos, o que verificou-se é que existem escalas de níveis de transe. Então, você tem os níveis de entrada, e aí, basicamente, a gente poderia fazer uma classificação assim, genérica da seguinte maneira. Você tem o transe inicial, básico, o transe médio e o transe profundo. Entre esses transes, você tem níveis. Então, você tem diversos níveis de transe básico que vão se aprofundando. Assim como você vai ter diversos níveis de transe médio, que também vão se aprofundando. Tá, e o hipnotista, ele vai sentindo até onde, se a pessoa é mais difícil de hipnotizar no primeiro estágio, ele vai para o segundo, também se não for possível, ele vai para o terceiro, é isso? Não. Em regra, quando ele coloca no transe hipnótico, ele já mais ou menos tem uma noção de qual que é o estágio ideal para a hipnose. Não, o estágio em que a pessoa está de transe, porque a cada nível de transe o sujeito apresenta uma sintomatologia. Então a pessoa apresenta uma determinada característica física, fisiológica. Há uma alteração na fisiologia da pessoa que entra nesse Isso mais no nível médio para o profundo. O inicial. Isso, não, já no inicial você começa a verificar essa alteração, né? E é lógico que conforme o transe vai se aprofundando, aí essas alterações fisiológicas elas ficam mais evidentes, né? Mais escancaradas, por assim dizer. Até chegar no transe profundo, que também tem níveis, né? O último nível
chamado de sonambúlico, né? O estágio sonambúlico, sonambulismo. Que todo mundo conhece, sai, levanta da cama, começa a andar, é isso? Não, esse Esse é um sonambulismo arquétipo. uma outra coisa. Tem a tá. ver com uma situação típica do sono. Sim. Não tem a ver com hipnose. É bom você colocar essa diferença para o pessoal. Esse nível sonambúlico é um nível de transe profundo. Que não tem nada a ver do cara sair, levantar, dormindo por aí. Não. E que alguns vão dizer, fazem uma divisão. Falam que além de sonambúlico, você tem mais um nível, que é o estado de êxtase. As pessoas que entram nesses estados muito profundos são pessoas que têm uma capacidade incrível de se reinventarem, pessoas que têm uma capacidade incrível de aprenderem coisas, porque... É muito fácil para essas pessoas, muito né? Fácil. São hábeis para isso. São hábeis para isso, né? Porque elas têm essa capacidade de acessar o subconsciente de uma maneira mais profunda. Então, pode até destruir traumas através disso, não pode? Destruir traumas? Porque se entrar num estágio desse, você pode consegue. vir, né? Esse conteúdo traumático pode vir, né? Dependendo da psicoterapia que vai ser aplicada em conjunto com essa técnica, é possível que se ressignifique o trauma, Então. que se trabalhe esse conteúdo, né? Mas aí depende do tipo de psicoterapia e também depende do conteúdo, porque se for um conteúdo que exija um trabalho mais profundo, mais apurado, aí tem que se mandar para um psicólogo, não é isso que acontece também? É isso, né? Dependendo da situação, você vai mandar para um psicólogo, vai mandar para um psiquiatra, também, enfim. para os dois. Mas hoje você tem muitas coisas, mas assim, um conjunto bastante grande de coisas que você trata somente com a hipnose, eventualmente associada com algum tipo de psicoterapia, né? Tem fármacos também ou não? Não, fármacos não, porque para você utilizar fármacos, você precisa ter uma habilitação profissional que te possibilite isso. Sim, mas aí, né? Através desse conteúdo, por exemplo, vem um conteúdo que foi que veio através da técnica da hipnose. Da técnica da hipnose. Aí o profissional ele pode mandar essa pessoa para um psiquiatra? Encaminha para um psiquiatra, encaminha para alguém que tem habilitação, né, de fornecer esse tipo de atendimento. Né? Eu também tenho uma dúvida aqui, Martinho, que a gente vê isso nos desenhos, nos filmes, né, que é sempre associada a imagem do hipnólogo com aquela coisa daquela imagem que vai circulando em círculo, a pessoa fica agora com sono, então com aquele pêndulo. Essa é uma das técnicas, né? Porque isso já é muito antigo. Essa é uma das técnicas que tem como finalidade provocar o cansaço ocular. Então é por isso que se faz. Aí você vai ter uma variação, mas o propósito é o mesmo, provocar um cansaço ocular. Então, mas e aquele que fica rodando e você fica acompanhando? A mesma coisa, você vai cansar. O cristal também? Ocular, mesma coisa. Mesma né? coisa. Olhar para a chama de fogo. E esse cansaço ocular, ele provoca porque você ajuda no transe, entrar no transe? O que você tende a fechar os olhos. Como você está focado naquilo, você consegue apagar, ou melhor, diminuir o seu crítico, diminuir a atividade da mente racional, de vigília, e possibilita entrar e acessar o subconsciente. A gente tem um último áudio, vamos ouvir? Sim. Porque depois eu tenho outra pergunta para você, mestre. Vamos ouvir. Bom dia, meu nome é Sueli. Parabéns, o programa está excelente. Gostaria de saber, a hipnose pode ser uma ferramenta de ajuda terapeuta em diferentes áreas? E por que é importante para os dias de hoje? Obrigada, um abraço a todos. O Renato já falou sobre isso, mas fique à vontade, por favor, Renato. E obrigado, Sueli, pela sua participação aí com a gente, viu? Exatamente, Valeu. A Sueli E obrigado também a Domênica, que participou com a gente. Sim, a Domênica, e por dizer que estão adorando o programa, é porque vocês são excelentes, na realidade. Bacana, obrigado, gente. Olha, pode sim, né? Nós já falamos disso aqui. A hipnose é uma técnica que vai ser associada a alguma psicoterapia e pode auxiliar as pessoas em diversos âmbitos, né? Então, hoje em dia, ela tem sido aplicada aí não só para tratamento de diversos transtornos, né, psicossomáticos, né, mas também para tratamento de relações familiares, no âmbito organizacional, empresarial, né, para memória, para analgesia, anestesia, enfim, existe uma quantidade imensa aí de aplicações da hipnose em conjunto, dessa técnica em conjunto
com outros tipos de psicoterapia. Eu já vi pacientes dentistas que levam o profissional, o hipnotista, né? Para conseguir fazer a operação Enquanto na boca, o dentista está trabalhando, ele antes coloca essa pessoa em transe, né? Isso. E vai conversando com a pessoa. E a Vai pessoa aprofundando o transe para um nível já está sendo utilizado para isso onde- também, né? Sim, para analgesia, né? Porque tem algumas pessoas que têm Um limiar de dor muito fobia, forte, né? ou fobia, né? Sim, sim. Ou as pessoas também têm alergia ao anestésico, né? Químico. Então você faz a indução hipnótica, né? Coloca em transe e tira a dor, faz aquela anestesia local para que possa ser feito o procedimento, Sim. né, ali Sim, sim. odontológico, né? Tem muita gente utilizando hoje também, só para citar, em estudos de tatuagem, né, para tirar a dor ali na hora da tatuagem. Agora, nos dias de hoje, que a gente está vivendo uma loucura diária no trânsito, na sociedade, em todo lugar, né? A gente hoje em dia tem essa loucura, essa cobrança, esse resumo de tempo, né? Que o tempo passou de 24 para 16. Imagina a correria que se faz para conseguir cumprir as metas, né? E tem muita gente com síndrome do pânico nessa história toda, né? Que são desenvolvidas na sociedade com a violência e tudo mais. Temos Isso também aí funciona, os né? ansiosos, o pânico, enfim, vários problemas. Para ansiedade, para síndrome do pânico, você aplicou isso muito? A ansiedade vezes, não? é uma das coisas que podem ser tratadas com a utilização da técnica da hipnose associada a alguma terapia específica para dar conta da questão da ansiedade. E se for viciado em em vários âmbitos, não só no pânico, mas em outros, né? Porque o pânico é um dos efeitos, né, da ansiedade, tem outros. E se a pessoa também toma muito ansiolítico, que vicia, através da hipnose ela destrói esse vício? Olha, ansiolítico ainda não. é possível você trabalhar vício com hipnose também, associado... É muito usado para dependentes químicos, para drogadição, para tabagismo, né? Então, existe sim trabalhos, inclusive, sendo feitos, técnicas específicas sendo utilizadas, né? Com a técnica da hipnose, para que as pessoas larguem esses vícios, né? Ou diminua, e sempre como um auxílio conjunto com outras terapias, com outros profissionais. Legal, bacana. Só uma pergunta também, Renato. Inclusive, a gente tem profissionais famosos que são dependentes químicos, tem jogador de futebol, tem um monte de gente aí, que se tratou com a hipnose, com o auxílio da hipnose. Quando se trata de um problema maior, assim, de um transtorno mais, uma dependência... mais grave, né? A hipnose, ela também tem que ser utilizada por quanto tempo? Tem um tempo para isso? Isso depois vocês dão alta, vamos dizer assim, para a pessoa que se utiliza dessa técnica? Esse profissional dá uma alta para a pessoa? Ou esse auxílio ele tem que estar sempre, principalmente na dependência química, sempre acontecendo? Olha, existe uma divergência de posições a respeito disso, né? Algumas pessoas vão propor que em poucas sessões, algumas até em uma sessão, você já resolve o problema de um determinado sujeito com o transe hipnótico. Ainda que essa sessão seja uma sessão mais longa, etc. e tal. Mas também vão ter aquelas pessoas que vão defender que você precisa de um conjunto de sessões para tratar diversos conteúdos, vai tratando esses conteúdos em partes, enfim, para que você tenha um resultado pretendido. Então, e o próprio paciente também pode por exemplo, eu me sinto muito bem quando eu estou fazendo hipnose, né? Estou em estado de transe, saio muito bem de lá. O paciente também pode querer esse acompanhamento da hipnose sempre? Pode, e mais ainda, né? É bastante comum que o profissional que faça hipnose ensine o paciente a entrar em auto-hipnose. Porque a pessoa pode aprender a entrar em auto-hipnose, que é um recurso poderoso, né? Inclusive, então, ela própria, sem melhor, ninguém, né? pode se colocar em transe hipnótico, né? Inclusive, no caso de um vício, essa auto-hipnose pode ajudá-lo a não dar esse passo, a ter essa recaída. Sempre lembrando droga, que a hipnose é só um recurso técnico, mas o que você vai ter que utilizar em conjunto com esse recurso técnico é um protocolo de tratamento que está baseado, lastreado em alguma psicoterapia específica. Ou nos 12 em algum passos, conhecimento tal. específico. Ok. Tá?
que vai cuidar de fazer esse trabalho de resgate, de melhoria, né, da pessoa. Bom, legal. Bom, a gente está chegando no finalzinho do programa, né, Marta? Infelizmente o tempo aqui voa, né, pra caramba, rapidinho. Então a gente queria deixar ele colocar o curso, como é que funciona, onde as pessoas encontram você e tudo, porque o teu curso não reúne só a hipnose. Você falou que reúne vários profissionais ao mesmo tempo, fazendo várias terapias, né? Não, na verdade o curso é de hipnose clínica. Mas que reúne vários tipos de... Mas a gente buscou criar um corpo docente bastante multifacetado, né, com experiências diversas em diversos campos, de forma a dar uma formação ao aluno que seja uma formação mais abrangente. Então, nós temos desde médico, fisioterapeuta, psicólogo, dentista, doula, que vai falar sobre hipnoparto, como é que a hipnose ajuda, né, no parto natural, inclusive com a anestesia, né, analgesia ali do momento do parto, enfim. Então, existem aí profissionais diversos que já estão atuando no mercado. A gente buscou trazer pessoas que são excelentes em determinados campos, porque, né, a hipnose, como tudo, o sujeito que faz hipnose, ele faz em regra para tudo, mas ele tem aquele campo que é a sua área ali, né, específica de excelência, onde ele se especializa. Então a gente buscou trazer esses profissionais nessas áreas de excelência para falarem desses assuntos específicos, de maneira que o aluno possa ter essa visão mais global, possa se preparar de maneira adequada, né, ter uma formação realmente valiosa para que ele aprenda e possa atuar nesse campo. Legal, bacana. E onde fica a escola? A Faculdade Mozartiana de São Paulo fica no Imirim, na zona norte de São Paulo, próximo ali ao metrô Santana. O curso começa agora dia 25 de agosto. Quanto tempo de curso? O curso são 18 meses. 18? 18 meses. Ok. A mensalidade são R$ 850. Tem um desconto para o pagamento pontual, né? E para quem ouve o Papo de Esquina e você, tocando oculto, não tem? Também. Então, o pagamento pontual tem um desconto de R$ 51, então sai a R$ 799. E a matrícula, a gente ainda está na promoção de R$ 500 a matrícula, né, para quem quiser iniciar o curso com a gente. Então, esse curso é um curso que tem essa abrangência, né, de dar essa formação ao sujeito. Vale tanto para as pessoas que já são terapeutas, que já trabalham com hipnose, mas eventualmente não têm uma formação na área da saúde. Essa pós-graduação está vinculada à área da saúde, cadastrada no MEC para isso, está autorizada pelo Ministério da Educação, isso é importante que se fale. E, além disso, também para aquela pessoa que não conhece hipnose ainda, mas que tem o interesse de aprender essa técnica, né? Desde que você seja formado, tenha uma graduação em qualquer campo do conhecimento, né, que é a exigência do MEC, você pode se cadastrar, se está habilitado para fazer essa pós-graduação. Legal. Bom, Martinho, como a gente estava falando sobre o final do programa, infelizmente chegamos aqui com o final do Papo de Esquina e você. A gente agradece então ao Renato pela poder participar com a gente e falar sobre tudo isso. Foi sensacional. Porque o papo vai muito longe, né? A gente não perguntou ainda sobre uma coisa importante, que é sobre a mente sabotadora, mas isso fica para um próximo programa. Mas ele vai voltar, você vai voltar, não vai? Opa, só convidarem que a gente volta. Ótimo. É isso então, aí. aguardem Renato Gomes volume 2 aqui no Papo de Esquina e você. Então, e a gente vai acabar ficando por aqui, até porque eu acho que a gente está sem tempo, até para fazer o encerramento com uma música. Ô, Lu, tem tempo de mais uma música? Lu disse que não tem, então a gente tem que ficar encerrando por aqui mesmo. Então, a música hoje foi comigo e no próximo Papo de Esquina e você vai ser com o Fred Dion. Isso, a gente vai trazer para você um pouco do cancioneiro popular de serenata para vocês. E aí a gente pode agradecer ao Renato pela participação, a Martinha também por estar comigo e a gente está junto nesse egrégora de conhecimento aqui, né? Muito bom. E a gente vai ficando então, Renato, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Gratidão. Também, viu? Renato, prazer espero recebê-lo em breve novamente aqui no Papo de Esquina e você. E vou aproveitar para falar um tchau para os nossos espectadores, para as pessoas que mandaram áudio para a gente. Continue mandando, a gente adora a participação de vocês. E até o próximo Papo de Esquina e você. Acompanhando com a gente, ele sempre no Papo de Esquina e você, também no Facebook, para deixar por lá as perguntas, e também no YouTube, né? Também no YouTube e no Facebook, exatamente. Procure lá, Papo de Esquina e você, e deixe lá
a sua questão, a sua participação, o seu elogio, a sua crítica, enfim, tudo é muito bem-vindo vindo de vocês. É isso aí. É isso aí. Ficamos por aqui então e até o próximo Papo de Esquina em você. Tchau. Com você. Beijos. Valeu.